Rating Sparta. O que é, para que serve, tudo aqui nesse vídeo pra gente explicar pra vocês. Oi pessoal, eu sou a Glenda, faço relacionamento com investidores aqui na Sparta, tô junto com o Rafael Pereira, ele é analista e sócio aqui da casa e a gente vai falar sobre o Rating Sparta. Então acho que assim, antes do Rating Sparta, vale a pena a gente falar o que é rating, né? Por que a gente tem essa atribuição de notas para as empresas que a gente são elegíveis ali pra gente investir. Então conta um pouquinho pra gente, Pereira. Oi Glenda, para contextualizar, como você disse, né? Acho importante primeiro a gente pontuar o que é de fato o rating e para que ele serve. Quando a gente olha para o universo de emissores de crédito privado, a gente tem empresas que atuam em diferentes setores, empresas dentro desses setores que têm tamanhos diferentes, modelos de negócios diferentes, enfim. Cada empresa tem a sua particularidade, né? E aí o rating surge como uma tentativa da gente parametrizar essas características e a gente conseguir encaixar essas empresas em uma espécie de régua e tornar essa nossa percepção de qualidade e risco em algo mais comparável, digamos assim. E aí explicando, poxa, por que a gente tem o rating Sparta, né? Você pode virar para mim e falar, mas as agências já fornecem um rating? Exatamente. Todo mundo abre ali a conta na corretora, tem o nome da empresa e tem o rating ali já. Então, para que a gente vai criar o nosso rating, né? Como eu te disse, o rating é uma tentativa de encaixar as coisas em uma escala. E a gente, né, como uma casa especialista em crédito privado, a gente acha que faz total sentido a gente ter a nossa própria escala com os nossos próprios critérios. As agências, muitas vezes, elas fornecem os ratings de vários riscos, né? Mas nem todos os riscos, por exemplo, têm um rating atribuído. Então, esse é o primeiro aspecto que a gente acha bastante interessante da gente ter a nossa própria escala. E um segundo ponto também que a gente acha um pouco crítico é o fato de as agências que atribuem esses ratings, elas serem remuneradas pelas próprias companhias que elas estão avaliando, né? Tem um pouquinho de conflito de interesse. Esse é um ponto que a gente acha um pouco sensível também. E quando eu falo que a gente tem o nosso próprio rating, né, isso não quer dizer que eu estou falando que o rating das agências está errado, por exemplo. Não tem nada nesse sentido. É muito mais uma avaliação nossa mesmo, a percepção do risco de cada empresa. Exatamente. A gente está tentando enxergar as coisas da nossa forma e inclusive, a gente acompanha os argumentos que eles dão para fundamentar o rating que eles dão, né? Mas, como eu te disse, é simplesmente olhar sob uma perspectiva diferente. Bacana, muito interessante. O que entra, então, nessa avaliação dos analistas aqui da casa, então, da Sparta? O que a gente consegue aprimorar nessa avaliação? Quando a gente tenta atribuir o rating, né, a gente olha tanto para os aspectos quantitativos quanto qualitativos. Quando eu falo aspectos qualitativos, posso falar o setor que a empresa está imersa, como que ela tenta se posicionar, quem são as pessoas que estão tomando as decisões no dia a dia, como que funciona a governança, né, de uma forma geral, quem são os acionistas daquela empresa. A gente também engloba as questões relativas a aspectos sociais, aspectos ambientais, mas tudo sobre a ótica financeira. Então, basicamente, a gente está tentando entender quais são os riscos financeiros que aquela empresa pode ter relacionados a esses aspectos. E quando a gente vai para a parte dos números, né, de forma bastante resumida, o que a gente procura olhar sempre é a rentabilidade da empresa e a estrutura de capital daquela empresa, certo? Então, diria que basicamente esses são os critérios que a gente olha. E na parte numérica, né, a gente olha todos esses aspectos, mas sobre a nossa ótica. E quando eu quero dizer a nossa ótica, seria sobre os números que a gente enxerga serem os mais justos, digamos assim. Tem que fazer alguns ajustezinhos, né? Tem que separar o joio do trigo, porque não é pegar ali, a empresa divulgou o balanço, confio 100%, confia, mas algum ajuste fino a gente tem que fazer, né? Tem que dar uma filtrada. O que a gente faz a gente tenta tratar os números, digamos assim, né? Tem algum exemplo, assim, para dar? Assim, acho que em termos de ajuste, né, os mais comuns, digamos assim, são ajustes que a gente faz ou na parte do EBITDA, né, ou na parte da dívida. A gente tem até o EBITDA Sparta. Exatamente.
E aí, quando a gente está falando de EBITDA, né, tem muita gente que vira e fala que o EBITDA é a geração de caixa da empresa. Só que, na verdade, o EBITDA ele é uma proxy da geração de caixa, certo? Então, quando a gente está fazendo esses ajustes, o que, na verdade, a gente está buscando é chegar numa proxy melhor do que seria a geração de caixa recorrente daquela empresa, né? Então, em termos de EBITDA, por exemplo, os ajustes mais simples, digamos assim, é quando, por exemplo, a empresa reconhece um ganho ou uma perda que são não recorrentes, né? E não fazem parte do dia a dia do modelo de negócio daquela empresa. Esses ajustes, geralmente, a própria empresa ela já fornece para os investidores, né? Outro ajuste que a gente costuma fazer bastante também é em relação ao IFRS 16, por exemplo, que a empresa, o que ela faz? Ao invés dela reconhecer uma despesa de aluguel, por exemplo, ela reconhece um ativo e a depreciação relativa àquele ativo, e ela reconhece um passivo e os juros e a amortização daquele passivo. No nosso entendimento, né, essa despesa de aluguel, por exemplo, a gente prefere classificar ela como uma despesa. Por quê? Porque faz parte do modelo de negócio da empresa e aprimora o que a gente está tentando chamar de geração de caixa recorrente. Que é o que importa, para ela pagar a dívida depois. Exatamente. E de quanto em quanto tempo vocês fazem essas revisões das empresas? Porque tem que ter um acompanhamento, né? Não adianta dar uma nota ali e falou, tá tudo certo, eu nunca mais vou olhar. Exatamente. Quando a gente atribui um rate, né, tem desde o AAA até o cara que é o BBB, por exemplo, esse monitoramento ele é contínuo. Então, para os ratings mais elevados, você tende a ter que revisar menos, digamos assim, mas não é que eu preciso esperar uma data para revisar aquele rating, de forma alguma. Sempre que surge algum fato, a gente olha os números e a gente entende que aquele risco melhorou ou piorou, a gente vai lá e revisa o rating. Não é algo permanente, é algo sobre revisão contínua. E dá para acompanhar o dado setorial também, né? Para bater as informações. Bacana. Você falou de um negócio, BBB. 3 vezes. Pode ter na carteira também? Pode. E aí vou te explicar o racional, né? Tem muito investidor que acha que quando a gente fala BBB... É horrível. É o emissor que vai dar problema com certeza. Sim. Né? Só que, na verdade, o que é o BBB? Né? Se a gente voltar naquela analogia que a gente fez com a régua, o BBB basicamente é aquele emissor que está no último degrau, digamos assim. Né? O emissor que geralmente ele tende a dar problema, ele não chegou nem nesse último degrau da nossa escala, digamos assim, então ele nem tem o rating BBB, ele não tem uma qualidade suficiente. Né? O cara que ele é o BBB, ele basicamente ele tem métricas de crédito pior e aspectos qualitativos piores do que em relação aos caras mais elevados na escala, digamos assim. Então, não é porque o risco é BBB que necessariamente ele vai dar problema. E aí, responder uma pergunta se pode ou não ter na carteira, basicamente, se aquele risco ele passou no crivo, digamos, de crédito investível, né, que se enquadra no perfil da Sparta, ele tem um rate BBB, ele fazer parte ou não da carteira é muito mais uma ótica da gestão de tentar entender se o risco-retorno está adequado, né? Então, basicamente, se tem um ativo BBB, se a gestão olha e fala, poxa, esse ativo aqui remunera o que de fato um BBB deve remunerar, então com certeza pode fazer parte da carteira, sim. Perfeito. Tem mais um ponto também que a gente até comenta em reunião, é o seguinte, às vezes a empresa é aprovada, tem um rating legal internamente, né? Vocês avaliaram, pô, essa empresa é bacana, mas ela não está no preço certo. A taxa está errada. A gente também pode desconsiderar na avaliação de entrar no portfólio, né? Acho que é legal você abordar isso aí também. Como que a gente faz esse tipo de ponderação também ao longo do tempo. Então, não é necessariamente, a empresa tem AAA de rating, é maravilhosa, obrigatoriamente vai estar no portfólio? Talvez não. Exato. Então, esse ponto que você está abordando é exatamente essa questão do retorno versus risco, né? Se eu estou olhando para um emissor que ele é AAA, mas ele talvez esteja com um spread tão amassado que não vai remunerar, por exemplo, o meu investidor, eu estou correndo um risco de talvez poder alocar em ativos que, por mais que tenham um rating menor, né,
eles remunerem uma taxa que esteja mais condizente com o risco que eu estou incorrendo naquele momento. Perfeito, ou seja, vocês trabalham bastante, né? Para fuçar a informação da empresa e ver todos os dados estão certinhos ou não. É isso, gente. Se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre como a gente faz nossa avaliação de cada uma das empresas, o nosso Rating Sparta, vocês podem conferir no nosso site, sparta.com.br. Em cada lâmina, em cada relatório mensal que vocês encontrarem, tem o percentual que a gente aloca de acordo com a nossa classificação. E é isso. Espero que você tenha ajudado vocês a entender como que a gente faz mais um pedacinho do nosso processo de análise. Obrigada, Pereira. Obrigado. Um abraço, pessoal. Até a próxima.